Nós estamos falando nesse mês de maio sobre família, falamos sobre, semana passada, um pouco sobre os homens segundo o coração de Deus, e hoje eu gostaria de pensar com os irmãos um pouquinho para as mulheres. Isso é um assunto que todo ano a gente tem que retomar, porque a gente acaba esquecendo muita coisa. Ontem mesmo, no encontro, a gente lembrava sobre a fé. A nossa fé vai se acomodando, vai se desfalecendo, vai ficando fraca, e às vezes a gente precisa retomar, se reorganizar com Deus, para que a fé volte a ser algo útil, ser algo que faz parte da nossa vida. E falar sobre família, falar sobre o papel de cada um nesse relacionamento é muito importante. Então a gente falou ano passado, aí as coisas vão caindo na rotina, e daqui a pouco a gente precisa reavivar na nossa memória algumas verdades da palavra de Deus. Eu convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25, é lá no Antigo Testamento. É chamado de um dos livros históricos, tá? Lá do Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 25. Eu vou fazer uma leitura longa, tá? Eu tenho essa mania de ler textos longos, não é? A partir do verso 1, esse episódio vai ocorrer depois da morte de Samuel, que é o grande líder espiritual do povo, o último juiz e profeta da nação de Israel. E diz assim, 1 Samuel, capítulo 25, se você não conseguir encontrar, está na tela. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma destas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensagem para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos:
Vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se ache em ti. E mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te fizer nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal, que, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail tinha lhe trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se rosto em terra e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também casou com Ainoã de Jezreel, as 2 foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís, de Galim. Amém, irmãos? Esta história no Antigo Testamento cria bastante intriga, ou traz bastante questões no nosso coração, especialmente quando nós vemos a possibilidade de Davi casar com muitas mulheres, por exemplo, porque nós olhamos para esse texto como se, com o nosso olhar do século 21, e não com aquilo que estava acontecendo 1000 anos antes de Cristo. Foi quando isso tudo estava acontecendo.
O que nós precisamos pensar, e o que me chamou a atenção quando li esta história, é exatamente a expressão que Samuel, ou que é registrada no livro de Samuel, dizendo que esta mulher, Abigail, era uma mulher inteligente e bonita. E eu queria falar hoje com as minhas irmãs. Eu sou cercado de mulheres, como já lhes disse, eu tenho uma esposa, 2 filhas, uma mãe, uma irmã, uma sogra, uma cunhada, com as quais convivo bastante. E tenho mais 3 sobrinhas que amo de coração, e 2 cunhadas. Não, tem uma cunhada, que é a mais querida, e 2 concunhadas, que são as mais queridas. Então, sou rodeado de mulheres. Convivo com os dilemas, com os desafios, com os sonhos de mulheres. E o desafio de tornar-se mulher nesse tempo, como diz Simone de Beauvoir, é um grande desafio. Eu queria pensar com você a respeito desta expressão que eu coloquei como tema da nossa mensagem de hoje: mulheres inteligentes, bonitas e sábias. Porque a Bíblia fala sobre uma mulher que conseguiu ser inteligente e bonita. Se eu quisesse ser bastante pejorativo, a gente sabe que é muito difícil acontecer essas 2 coisas. Não é? Às vezes tem uma pessoa que é muito bonita, mas é meio burrinha. Não é? Corre o risco de acontecer isso, de ser um problema sério, juntar as coisas erradas numa mesma pessoa. Mas eu quero pensar com você que a Bíblia diz que o Espírito aformoseia o rosto. E como é que essa mulher se tornou uma mulher bonita? Por que ela é chamada de uma mulher bonita? Então eu queria pensar com você sobre a inteligência, em primeiro lugar. Mulheres inteligentes compreendem a vida. Compreender é você ter esta capacidade de apreender intelectualmente o que está acontecendo. Não é um dom, não é uma capacidade especial, mas é o que você desenvolve, que você aprende a usar a sua cabeça. É uma capacidade de compreensão, de entendimento, de perceber a realidade que está acontecendo ao seu redor. Você ouvir uma notícia, por exemplo, e ser capaz de destrinchar aquilo, de separar as coisas, de entender que nem tudo é como dizem, de ser capaz de compreender, de apreender cada detalhe, usar a inteligência, a capacidade de análise. E mulheres inteligentes aprendem a compreender a vida. Não saem brigando, mas se você olha para Abigail, ela aprendeu a conviver com um cônjuge imperfeito, um homem difícil. Nabal, pelo que a gente leu aqui, era um homem ignorante. Era difícil conviver com ele. O próprio servo dele disse: esse meu senhor, ele é difícil, ninguém consegue conversar com ele. Mas Abigail era mulher de um homem assim. Eu não sei se você tem um marido desse jeito, uma esposa assim, ignorantão, não tem conversa, você não consegue trocar uma conversa, um diálogo com essa pessoa. Assim era Nabal. Era um ignorante, era um homem que pelo jeito tinha capacidade de ganhar dinheiro, mas não era generoso. Ele, quando fala que eu peguei da minha água, da minha carne, para pagar os meus tosqueadores, então ele tem uma ideia de justiça. Aqueles que me serviram, eu vou pagar. Agora, ele era incapaz, por exemplo, de falar: eu vou pegar aqui e dar a alguém que não me fez nenhum bem que eu tinha negociado, como o que aconteceu com Davi, que protegeu todo o seu rebanho durante a invernada no deserto. Ele fala assim: quem é esse Davi? O que eu estou devendo para ele? Não combinei nada com ele, não devo nada a ele. Ele é incapaz de ser generoso. Eu só pago aqueles aqui que me serviram. E ele é incapaz de oferecer a alguém algo além, algo sem segundas intenções, algo que não é uma troca de favores. Nabal era esse homem incapaz de ler o seu tempo. Pensa agora, eu sei que tem gente que pensa assim, e se você pensa assim, me desculpe, mas a gente chega a ver uma pessoa necessitada, e a primeira coisa que a pessoa diz assim: por que ele não vai trabalhar? Por que ele não vai fazer alguma coisa? E é incapaz de enxergar e falar assim: deixa eu dar pelo menos algo para ele comer agora, deixa eu suprir esta necessidade deste instante pelo menos.
e você joga a responsabilidade sobre a pessoa, é como Tiago falava, né? Olha, você vê uma pessoa passando fome e diz assim, Deus te abençoe, vai na paz. E não faz nada, a pessoa está passando fome. Nabal era esse tipo de gente que, vendo e tendo se beneficiado daquilo que Davi e seus homens tinham feito, foi incapaz de oferecer algo, de ser generoso com ele. Nabal era um homem rico, e possivelmente, com certeza na realidade, oferecia a sua esposa uma vida regalada. Perceba, por exemplo, que ela tinha muitos itens. Quando ela decidiu que ia encontrar Davi, ela falou, olha, eu quero 200, verso 18, 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos de torrada, isso dava assim mais ou menos de 7 a 14 quilos, cada medida de grão torrado, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Abigail tinha carro próprio, o seu jumento próprio. Quando ela foi levada por Davi, para ser esposa de Davi, ela levou 5 servas. Nabal era um homem rico, rude, ignorante, mas que possivelmente dava uma vida muito boa para sua esposa. De vez em quando eu sou obrigado a lembrar algumas esposas, e hoje eu tenho perguntado, sem muito rodeio, meu marido, meu casamento, ele bate em você? Não, pastor. Eu falo, então já é menos um problema, né? Ele não bate, não, então. E aí ela começa a perceber que seu marido, que não bate nela, mas que tem outros defeitos, também tem virtudes. E Abigail convivia com uma pessoa que tinha defeitos horríveis, mas que também tinha virtudes. E pelo que Abigail faz aqui, parece que ela mandava nas coisas de Nabal. Tanto é que o servo veio falar com ela. Eu sei que você pode resolver esse problema. Salva a gente disso aqui, que o meu senhor não dá para conversar com ele, mas com você dá, eu sei que você vai resolver. E ela resolve. Faça isso, faça aquilo, monta isso, junta isso e vem comigo, vai na frente que eu estou comandando. Abigail aprendeu a conviver com este cônjuge difícil que ela tinha. Eu não estou dizendo que você não deve buscar melhorar o seu casamento, mas que todo mundo aqui, quem é casado aqui? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Olha, grande maioria é casado, né? Você não é perfeito. Sabe, eu tenho defeitos. E a gente tem que aprender a conviver com essas imperfeições do nosso cônjuge. Abigail parece que aprendeu a conviver com esse marido rude, difícil. E ela aprendeu a entender as circunstâncias que a cercavam. Ela não estava no século 21. Abigail tinha a possibilidade, não tinha, por exemplo, a possibilidade de chutar o seu casamento. Porque hoje é assim, meu marido trabalha demais, então vou me divorciar. Meu marido não me traz flores, então eu quero me divorciar, porque eu não sou obrigada a viver desse jeito, não sou obrigada a aguentar isso. A mulher do século 21 pensa assim, eu tenho meu trabalho, tenho meu dinheiro, por que eu vou me submeter a isso? Abigail não tinha essa possibilidade. As mulheres nem recebiam herança. Ela tinha que, por isso que ela precisava casar. Porque enquanto ela estava com o pai dela, ela vivia dos bens na casa do pai, cuidada pelo pai, das riquezas do pai. E se o pai morresse, os irmãos, os homens receberiam herança, mas as mulheres não, porque ela teria que casar para viver debaixo da proteção do seu marido, dos bens que o seu marido herdasse da sua família. As mulheres que eram levadas para o clã do marido. Até hoje, algumas nações, alguns povos na África, no Médio Oriente, o homem pode ter mais de uma mulher, se ele puder sustentar, e as mulheres daquela cultura até preferem estar casadas, mesmo sendo a segunda, terceira esposa, porque elas terão proteção naquela sociedade. As mulheres que ficavam sós naquele tempo, 1000 anos antes de Cristo, elas ficariam jogadas à margem da sociedade, não tinha secretaria de ação social, não tinha delegacia da mulher naquele tempo. Então a solução era estar casada, estar debaixo da proteção de um homem. Era a solução que tinha para aquele tempo. Pastor, a Bíblia concorda com isso? Não, a Bíblia só diz o que acontecia. Ela está registrando o que o ser humano fez. Até Gênesis 3,
é o que Deus quer. Que o homem não esteja só, que ele deixe pai e mãe, se una à sua mulher, se torne dois uma só carne e caminhem juntos. Depois que entra o pecado no mundo, é isso que nós conhecemos aqui, essa distorção, essa bagunça que nós conhecemos, essa bagunça que acontece aqui, tá? Então, Abigail compreendia que ela não podia fazer muita coisa naquele tempo. Então, ela não podia chegar e falar, eu quero divórcio, eu vou cuidar da minha vida. Porque se ela saísse daquele relacionamento, ela saía com uma mão na frente e outra atrás. E ela provavelmente ia mendigar ou se tornar prostituta, ou ser abusada pelos homens daquele tempo. Então, nessas circunstâncias, essa Abigail compreendeu que ela não podia fazer tudo, mas que podia fazer alguma coisa. Naquelas circunstâncias. Abigail podia amaldiçoar seu marido. Ela podia se eximir. Falar, foi ele que decidiu, problema dele. Isso é aquela submissão burra. E ela podia até dar essa desculpa. É o homem que é o líder. Ele decidiu errado, vai ser errado, porque nós vamos dar com os burros na água e todo mundo vai sofrer e pronto. Ela podia ter feito isso. Ou ela podia, inclusive, contribuir para o mal. Podia não fazer nada, já estava fazendo coisa errada. E ela podia fazer algo ruim e contribuir, colaborar, apoiar a decisão burra do seu marido. E criar um mal maior ainda. Mas ela também podia contribuir para o bem. Ela não podia fazer tudo. Tirar os bens, a liderança de Nabal, ela não podia fazer isso. Mas ela podia fazer algo. E ela resolveu contribuir para o bem. Ela não tinha todo o poder, mas tinha algum poder. Eu quero falar para você que é mulher. Eu sei que essa é uma brincadeira que dizem, não. A Bíblia fala que o homem é o cabeça do lar. E a gente descobriu que a mulher é o pescoço. Não é? Para onde o pescoço quer, ele acaba dirigindo a cabeça. Esses dias nós aprendemos que uma preletora falava que os homens acabam atendendo 80% das orientações, das sugestões, das direções que a sua esposa indica para ele. 80%. É isso, né? Estou lembrando a porcentagem certa aqui, mas era muito alta. E ela falava assim, cuidado, mulher, com o que você fala para o seu marido. Cuidado com o que você planta no ouvido dele, na cabeça dele, no tempo que você está junto com ele. Veja que essa Abigail, ela mandava nos bens de Nabal. E foi ele que falou, a minha água, o meu gado, a minha carne. Mas quando Abigail resolveu fazer, ela pôde fazer tranquilamente. Quando Abigail chega para Nabal e fala, Nabal, aconteceu isso, você não sabe, você estava bebendo aí, dormiu a noite inteira, mas eu quero que você saiba que enquanto você estava festejando, eu tive que fazer isso, eu mandei 200 bolos, vinho e tal, fui lá, fiz acontecer, por isso ele não veio aqui. Quando ela falou tudo isso, Nabal não dá um tapa na cara de Abigail, falando assim, quem mandou você fazer isso? Desautorizar a minha ordem diante dos meus empregados? Abigail tinha o poder de influenciar Nabal. Então eu quero que você guarde isso no seu coração, que ela entendeu as circunstâncias, ela nem foi falar com Nabal na noite que ela chegou. Você já tentou conversar com seu marido? Uma DR, né? Naquela quarta-feira, 9h30 da noite, quando o time dele está jogando na televisão? É inútil, não é? É inútil, você só vai criar problema. E Abigail sabia disso, por exemplo. Então, enquanto ele estava festejando, dando um banquete lá, deixa dar esse banquete que não vai funcionar se eu conversar agora. Ela entendia o que estava acontecendo ao redor dela, o que estava acontecendo dentro da casa dela. Ela entendia o que acontecia na cabeça do marido dela. Por isso ela só foi falar com ele no dia seguinte. Por isso que mulheres precisam aprender a agir para o bem. Veja que mulher que a gente pode se apaixonar. Eu tento imaginar assim que ela devia ser bonita, né? Inteligente.
ela tomou as providências necessárias. Ao ouvir, bom, tem coisas que precisam ser feitas, realizadas. Ela tinha o poder de dar ordens, de decidir coisas, e ela fez isso. Ela usou os argumentos certos. Ela não só tomou as atitudes corretas, mas ela tinha na sua cabeça os argumentos certos. Veja que quando ela chega diante de Davi, ela se coloca diante de Davi e diz: meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal, ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha, contudo, eu, a tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e te vingares com as tuas próprias mãos. Olha, houve um momento aqui de descuido, porque se eu tivesse atendido, não teria acontecido isso. Era minha função atender esses homens, recebê-los na minha casa. Eu quero dizer ao Senhor que Deus me enviou aqui para que o Senhor não faça alguma imprudência, não cometa uma injustiça, para que a tua mão não seja manchada de sangue injusto. Abigail tem a capacidade de argumentar e falar: olha, isso vai ser um prejuízo para o senhor. Ela inverte as coisas e fala: Davi, veja a vantagem que você terá se você não agir imprudentemente. É isso que ela está falando para ele. Diante de Deus, você está correndo o risco de derramar sangue inocente. Não faça isso. Abigail foi capaz de usar os argumentos corretos para mudar a cabeça de Davi. Ela também leu o seu tempo, porque no verso 28 diz, ela dá uma palavra a Davi, quando ela diz assim: esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Samuel tinha morrido, Saul continuava perseguindo Davi, mas Abigail falou: eu sei que Deus vai te dar um reino, eu sei que você vai ser rei. Ela estava enxergando para além daquele instante, daquele momento que eles estavam vivendo. Abigail foi capaz de ler o seu tempo, e Abigail fez o pedido certo para Davi. Davi, esquece, eu te suplico. E aqui não foi uma briga. Abigail chegou diante de Davi e falou assim: tem misericórdia de mim, eu te suplico, não faça isso. Olha para a tua serva e vê o estado em que ela está, a situação em que ela se encontra. Ela fez o pedido certo. E ela, como se diz, muito sábia, só foi falar isso para o seu marido depois que ele estava sóbrio, para contar tudo isso que ela fez. Aprender a ler as circunstâncias, e por isso que eu insisto que quando a gente olha para o nosso relacionamento e diz assim: olha, vai acabar, eu não quero ficar com isso. Existe aquela oração da serenidade dos alcoólicos anônimos, que diz assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Abigail não tinha condições de mudar toda a sua cultura naquele instante. Coragem para modificar aquelas que podemos. Abigail podia fazer alguma coisa. Então ela fez. E sabedoria para distinguir umas das outras. Eu não posso mudar essa cultura onde o meu marido é o meu dono, mas eu posso fazer alguma coisa para preservar, inclusive, a vida dele dessa situação. O que a gente aprende com Abigail? Que a gente precisa aprender a usar a inteligência para fazer escolhas. Porque senão você vai ter que usar a inteligência para aprender a conviver com as escolhas erradas. Abigail não tinha alternativa. Provavelmente seus pais fizeram um negócio com a família de Nabal e casaram Abigail com Nabal. Ainda há lugares no Brasil em que as famílias negociam o casamento de seus filhos. Para alguns isso é uma boa solução, evita muito problema. Mas para geração que está aqui, é um grande privilégio poder escolher o seu cônjuge. Não é mais papai e mamãe que dizem: você vai casar com o sobrinho do meu compadre, que nós negociamos. O dia que você nasceu, o dia que a Maria Fernanda nasceu, o Wagner
fez um acordo com o Fernando e com a Jéssica, né? Falou, vai casar com o Danielzinho. Daqui 20 anos, dois falam, mas quem são? Vocês são dois doidos, né? Pensando que vão decidir essas coisas da minha vida. Mas Abigail não tinha essa possibilidade. Se você toma uma decisão errada, sem inteligência, e casa com uma pessoa que é um ignorantão, como Nabal, ou que cria uma dificuldade muito grande nos seus relacionamentos, saiba que agora você vai ter que ter inteligência para aprender a conviver com essa pessoa. Então, jovem, você que está me ouvindo, use a inteligência antes, para não ter que usar a inteligência depois e passar por uma situação difícil. Mulheres bonitas, elas são bonitas por dentro e por fora. Abigail, se ela era bela fisicamente, ela demonstrou com toda a sua inteligência que tinha uma beleza interior. E não há nenhum erro em ser bonito. Tinha uma atriz que dizia, né, as feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. E é verdade. Sabe por quê? Porque a beleza exterior, inclusive, e uma apontando para mim, que pretensão, né? A beleza, ela glorifica a Deus. Quando a gente olha e enxerga algo belo, nós estamos entendendo e glorificando o Criador daquela coisa bela. Você olha um cenário belo, aquelas montanhas, aqueles pastos verdes, aquela floresta, ou aquele rio, aquele mar, o céu estrelado, e aquilo é bonito. Ele é bonito porque Deus criou daquele jeito. O próprio Senhor é o padrão de beleza. Então não há nenhum erro em ser bonito, e inclusive em querer manter a sua beleza. Eu sei que tem lugar que não pode nem pintar o cabelo. Se você quiser pintar, pinte à vontade, tá? Não tem problema, porque a beleza glorifica a Deus. Veja que Saul tinha coisas belas. Saul foi destacado porque ele, do ombro para cima, ninguém passava do ombro dele. Ele se destacava na multidão. Davi também foi separado e se destacou a beleza de Davi. Ele era ruivo e de bela aparência. Apesar de ruivo, ele era de bela aparência. E quando chega em Abigail, fala que Abigail era bonita. A única coisa triste que a gente sabe é que Jesus, por exemplo, foi um servo sofredor que não tinha beleza alguma que nos atraísse pela sua beleza física. Mas parece que Davi se encantou pela beleza, pela inteligência, pela sabedoria de Abigail, mais do que pela sua beleza física. Ele se afeiçoou por isso, de tal maneira que não a deixaria desamparada. Nada melhor que admiração para manter um relacionamento vivo. Quando você admira o seu cônjuge, esse relacionamento pode durar muito tempo. Porque a beleza física, infelizmente, ela vai embora. Não é? Posso ouvir um amém aí? Que infelizmente, né? Você está passando por isso também, não é? A beleza física vai embora. Mas Davi se afeiçoou por essa mulher por causa da sua inteligência, da sua sabedoria, e essa admiração criou nele esse compromisso, inclusive, de relacionamento. É por isso que quando a gente fala que não é o amor que salva o casamento, é o casamento que salva o amor. São os compromissos assumidos, são os votos feitos, são a ideia de que nós estamos aqui diante de Deus, nos unindo, e essa união vai glorificar a Deus. Eu vou ser aquele marido que a Bíblia manda ser, e você vai ser aquela esposa que a Bíblia manda ser. É assim que a gente consegue caminhar. Veja o que Pedro diz a vocês, mulheres. Eu não sei nem se eu vou ter que explicar alguma coisa. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Cuidado com o que você fala no ouvido do seu marido. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Não está dizendo que você não deve ser bonita. Está dizendo que você não deve colocar a segurança da sua beleza nestas coisas. Ao contrário, esteja no ser interior.
E a palavra que Pedro está usando é no homem oculto no interior, aquilo que é invisível aos olhos carnais. Que a sua beleza seja algo que está oculto a todo mundo, mas que o seu marido consegue enxergar. Porque isso está dentro do seu coração, é algo do seu interior, que é revelado na caminhada íntima de vocês. Não para todo mundo. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. Isso é de grande valor para Deus, pois era assim que costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Um coração dócil, pacífico, tranquilo, porque isso aqui não é para quem tem temperamento tranquilo, é para quem aprendeu a colocar a sua esperança em Deus. Isso é um desafio para vocês, mulheres. As mulheres sábias, por fim, abençoam seu lar. Eu quero lembrar daquilo que está em Provérbios 14:1, quando diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Vocês sabem que não podem fazer tudo. E se vocês quiserem fazer tudo, vocês vão sofrer muito. Se vocês quiserem ser o homem e a mulher da casa, vocês vão sofrer muito. Se vocês quiserem ser o pai e a mãe de seus filhos, vocês vão sofrer muito. Se vocês quiserem ser quem manda no mundo, quem conserta o mundo, quem manda na família inteira, manda na mãe, no pai, no irmão, no cunhado, que se mete na vida de todo mundo, você vai sofrer muito. Se mete na vida do filho que casou, vai sofrer muito. Você não pode fazer tudo, mas pode fazer aquilo que está ao seu alcance. As mesmas mãos que edificam são as mãos que derrubam também. É o que o sábio está dizendo. Então, nós aprendemos com Abigail que você pode abençoar o seu marido. Descobrindo como contribuir para que ele cumpra a missão que Deus lhe deu. Deus deu uma missão para o seu marido. E você pode contribuir, se ajudá-lo a entender esta missão. Você pode abençoar o seu casamento, assumindo áreas, não todas, mas aquelas que podem ficar sobre o seu protagonismo, que vão receber a sua contribuição no seu lar. Você não pode fazer tudo, mas você deve fazer aquilo que é a sua parte. Abençoa os seus filhos, sendo exemplo. As santas mulheres do passado agiram assim. E como é bom a gente poder olhar para o passado e falar assim, minha mãe me deixou um exemplo. Minha mãe fazia dessa maneira. Quando você tem um padrão que você plantou e deixou marcado no coração dos seus filhos. Abençoam sua família, proporcionando um ambiente favorável para que possa haver vida. Não vingança. Já pensou se Abigail quisesse se vingar do seu marido? Ela abençoou o tempo todo. Eu não quero dizer que você vai ser livre do seu problema com a morte do seu marido, como aconteceu com Nabal. Mas eu posso dizer que o problema de Abigail foi solucionado. E que Deus tem a solução para o problema do seu casamento. Talvez não seja matando o seu cônjuge, tá? Ele tem outras soluções. Ninguém não vai falar amém agora. Não se vingando. Eu quero terminar lembrando a você, então, essas 3 verdades. Que mulheres inteligentes compreendem a vida e aprendem a como viver melhor. Aprendem a como viver melhor. Essa é a circunstância. Então, nós vamos ter que aprender. Sabe quando você só tem ovo em casa? E aí fala assim, é o que nós temos para hoje. Então, o que nós vamos fazer? Um omelete, pega um tomate, tem um restinho de queijo, sei lá, orégano, e faz o seu... Então, porque assim, ó, o seu marido é esse, a sua esposa é essa. Aprenda a viver melhor com ele. Mulheres bonitas cultivam a beleza interior e a exterior para a glória de Deus. Tá?
Isso vai glorificar a Deus. E por fim, mulheres sábias abençoam sua família com suas ações. E agora eu quero deixar aquele recado para as mulheres. Semana passada eu peguei no pé dos homens. Não é? Quando é que você vai assumir a liderança do seu lar? Quando é que você vai pegar, chamar sua família para orar com você e vai ler a Bíblia? Sexta-feira foi outro encontro oportuno com os homens aqui, cobrando que você assuma isso na sua casa. Eu quero agora falar com você, minha querida irmã. A Bíblia diz que eu devo cuidar das mulheres da minha igreja como a irmãs, tratá-las como a irmãs, e as mais velhas como se eu estivesse tratando a minha própria mãe. Eu tenho aqui muitas jovens que poderiam ser minhas filhas, mas não são. Mas eu trato com o mesmo carinho. Eu quero dizer algo a você que você precisa. Gente bonita, acho que essa semana eu cheguei num dos cultos e falei, que gente bonita é essa, que é o meu povo. Que você, que é tão bonito, você que é tão bonita, seja inteligente. Use a inteligência para tomar decisões na sua vida. Se você não usar a inteligência agora, você vai ter que usar a inteligência depois, para suportar as decisões erradas. Que você seja sábia ao edificar a sua vida. E edificar significa que você coloca, que nem construção, você coloca uma fiada de tijolo, depois coloca outra, depois coloca outra. Quando chegar na metade da parede, você para encher as vigas, depois começa de novo, e depois coloca colunas, vigas, confundi, né? Primeiro, primeira coluna, depois as vigas, está vendo? Se não tiver inteligência, faz a coisa errada, que é construir a casa pelo telhado. Então, minha irmã, não faça isso. Busque a Deus, ajude o seu marido. Quando chegar quarta-feira, ou o dia que vocês se separarem para poderem orar juntos, ajude. Desligue a televisão, desligue o seu celular. Quando ele chegar, já está tudo preparado. A mesa está pronta, a Bíblia já está em cima da mesa, se você fica em casa. Se você não trabalha também junto, faz aquele esforço. Hoje é o dia que eu saio no horário. Quando der 18 horas, eu bato o cartão e corro para casa. Para a gente poder fazer isso juntos. Incentive. Eu disse para os homens, não tenha vergonha de chegar para a sua mulher e dizer assim, eu não sei nem como fazer isso, mas a gente vai fazer. Tá? Não sei como, mas eu vou fazer. Incentive o seu marido. Isso é ser submissa. Fala, não, amor, eu estou aqui do teu lado. Vamos junto. Eu estou aqui para te incentivar. Você vai abrir um espaço para a ação de Deus no seu lar. Aquele ambiente que hoje pode estar até meio assim, nebuloso, escuro, aquilo vai se iluminar. Deus vai apresentar respostas para você ali e vai transformar o seu marido num homem segundo o coração de Deus e você numa mulher inteligente, bonita e sábia, para a glória de Deus. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos aí. Você quer que isso aconteça no seu lar? Amém? Você quer mesmo? Levanta a mão aí, quem quer que aconteça isso no seu lar. Amém. Hã? Você quer ser uma mulher inteligente, bonita e sábia? Amém. Eu quero então, vamos ficar em pé. Fecha os teus olhos. Deus querido, nós queremos te pedir mais uma vez. A tua palavra diz que o casamento, a família, são ideias do Senhor para trazer bênção sobre a nossa vida. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensine a tirar as pedras que impedem o teu milagre. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a usar a inteligência para que, de fato, o nosso casamento, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, seja canal de bênção para a nossa vida. Que cada marido, ó Deus, abrace o desafio de cair de joelhos, prostrar-se com o rosto em terra, para suplicar a Deus, pela sua liderança, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família. Nós te pedimos, ó Deus, que cada mulher, ó Deus, anseie ser
como estas santas mulheres do passado, exemplos, ó Deus, para os outros, que ao marido olhar para ela, tenha o seu coração cheio de alegria e orgulho, que seus filhos possam olhar para cada mulher e declarar que ela é bem-aventurada, que a esperança de cada mulher hoje aqui, seja mãe, seja solteira, seja sem filhos, seja viúva, separada, não importa, que ela aprenda a colocar a sua esperança no Senhor e encontrar alegria, amor, paz, um espírito inabalável, tranquilo diante do Senhor. Ó Deus, concede este milagre na vida dos nossos lares, na vida das nossas famílias, que haja muitas mulheres como Abigail, bonita e inteligente, que cada uma delas seja uma mulher sábia a edificar o seu lar, a edificar a sua casa, a sua vida, o seu futuro lar, o seu futuro casamento. Dá-nos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que experimentemos isso para a tua honra e tua glória. Nós oramos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, ó Deus.